João Paulo, bom dia. Bom dia a todos. Então, com sintomas tão parecidos de dengue ou febre oropouche, quais são então as principais diferenças entre elas? Bom, muita diferença clínica dos sintomas não existe muito, né? Uhum. As duas doenças são bem parecidas, com sintomas de febre, cefaleia, mialgia, né? Mas há alguns sintomas que possam nos levar a pensar mais em oropouche, como fotofobia, uma presença mais exacerbada de náusea, de vômito, né? Uma cefaleia mais intensa, mas clinicamente, assim, só pelos sintomas, é muito difícil a gente diferenciar as arboviroses de um modo geral, seja ela dengue, oropouche ou outras arboviroses. E aí o mais indicado para a gente conseguir diferenciar elas e conduzir da menor maneira possível é fazendo o exame de biologia molecular, né, o exame de RT-PCR, exames de sangue, que a gente consiga detectar a doença e direcionar o tratamento mais adequado, né? Pois é, e já chegou, a gente anunciou, né, que falaria sobre o assunto, já chegaram algumas perguntas dos nossos ouvintes e a Ana Maria está aqui questionando, Ana Maria Pontes, ela está questionando o seguinte: eu começo a me sentir um pouco mal. Quando é que eu tenho certeza de que realmente eu estou com dengue ou eu estou com oropouche? É de um dia para o outro? Ela diz que ela nunca teve, mas como é que ela vai identificar que ela está com problema? Ana Maria pergunta. Tá. Então, os principais sintomas é febre, cefaleia e dor no corpo, a mialgia, né? Esses são a tríade que a gente chama de tríade de sintomas mais frequentes das arboviroses, Ou né? seja, mas Então, assim, não tem febre, não tem arbovirose? então, é muito difícil a Pois gente é. falar que Uhum. não tem febre, não tem arbovirose, né? Mas só que se ela se sentir, a pessoa se sente com uma prostração, um mal-estar, uma mialgia, uma dor no corpo, né? Ela deve procurar o serviço de saúde para tentar esse atendimento. E porque pode ser outra questão, né? Não pode ser somente arbovirose, pode ser outra patologia, né? Mas vem Mas tudo sentir algum junto? sintoma. A dor no corpo, essa moleza e a febre vem tudo junto? Ou uma vem Geralmente primeiro e a febre vem depois, por exemplo? Geralmente a febre vem primeiro e ela vem Olha. associada depois à mialgia, né, da dor no Uhum. corpo, né, e dessa prostração, desse mal-estar, digamos popularmente, desse corpo ruim, né, que as pessoas falam, eu tô com um corpo ruim, né, me sentindo mal, né, geralmente a febre vem primeiro. E assim, quando a gente observa, a maioria dos casos tem febre, né, então isso é mais comum. Mas se sentir algum tipo de sintomas, procura a unidade de saúde, né, para o atendimento e aí para a melhor condução da assistência. Uhum. E isso vem realmente de um dia para o outro, João? Sim, geralmente a gente começa com sintomas de um dia para o outro, num dia a gente está bem e parece que no outro a gente já acordou com um mal-estar, com uma febre, com o corpo pesado, né, com o corpo ruim, com essa prostração do corpo, né? E aí começa o início dos sintomas, aí progride aí para 5, 4 dias de sintomas. E necessariamente foi pela picada de um mosquito? Se a gente está falando de arbovirose, né? A arbovirose geralmente é transmitida por um mosquito. Arbovirose são vírus transmitidos por artrópodes, insetos artrópodes, né? Mas aí geralmente o que a gente tem hoje é mosquito, então geralmente vai ser picada de um mosquito. O mais comum é o Aedes, né? Que ele transmite a zika, a chikungunya e a dengue, e hoje a gente tem o maruim, né? O Culicodes paraensis, o maruim, o mosquito pólvora, como é conhecido também, que transmite hoje a febre do oropouche, né? Então, geralmente vai ser realmente a picada do mosquito, não existe outro tipo de transmissão assim, comum relatado, né? O que a gente pode acontecer é uma transmissão intraparto, uma transmissão da gestante para o bebê na gestação, né? Isso pode ocorrer, mas fora isso, realmente é uma transmissão por picada do inseto. E aí uma pergunta recorrente aqui da nossa audiência é que aqui sempre teve o maruim, né? Sempre teve o Aedes aegypti, que a gente já está acostumado, mas principalmente em relação ao maruim. Tinha mosquito, mas não tinha doença ou a doença não era tão grave. Explica isso para o nosso ouvinte, João Paulo. Sim. O que a gente tem é que a febre do oropouche, o vírus do oropouche, ele sempre circulou no Brasil desde a década de 50, né? Mas ele era bem concentrado mais na região norte, na região amazônica, né?
E aí, a partir do ano passado, a gente começou a realizar testes, né, em pessoas suspeitas de arbovirose, suspeitas de dengue, e a gente começou a positivar, né, esses pacientes para Europush. E aí, mais que a gente tem essa resposta é essa translocação de pessoas, né, que vieram do norte, que vieram da Amazônia para visitar o Espírito Santo e acabou trazendo o vírus para cá e aí se espalhando, né, com a gente tem a presença do vetor, a presença do maruim nessas localidades, né, do mosquito pólvora, e aí possa ter acabado espalhando o vírus aí pelo estado do Espírito Santo, muito mais relacionado a essa translocação de pessoas, né? Pessoas que vieram do norte, dessa região que já tinha Oropost registrado, já tinha casos aumentados de Oropost na região amazônica, vindo para o Espírito Santo e trazendo o vírus, e a gente com um vetor, possivelmente de transmissão, né? Que é o Culicóide paraense, o maruim, e aí disseminando o vírus, né, no estado. Uhum. Bom, a gente já teve aí resposta, né, até por números, que as duas doenças levam à morte. A Ana Elisa está perguntando qual delas leva à morte mais rápido ou depende de algum fator? Então, depende de vários fatores, né, mas como a gente tem um número muito pouco de óbitos registrados no Brasil, né, em relação ao Oropost, então a gente não consegue dizer ainda qual é a característica, a velocidade dessa questão, quanto tempo vai levar ao óbito, né? Então, isso ainda é muito incerto para a gente. Por isso que a gente recomenda que, sentiu sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima para ser atendido, para ser avaliado e ter a conduta de assistência à saúde mais adequada. Né? Então, essa é a nossa principal recomendação. São dois mosquitos diferentes, o Aedes aegypti e o maruim, o mosquito pólvora, que se multiplicam também em locais completamente diferentes, né? Exatamente. O Aedes aegypti, ele tem um comportamento um pouco mais urbano, né, na região mais urbana, que ele depende simplesmente de água parada, né? Ele simplesmente precisa daquela água parada, por isso que a gente sempre investe nessa questão de deixar o quintal limpo, evitar água parada, né? Sempre essa questão, porque o Aedes, ele precisa dessa água parada para depositar seus ovos, né, e se replicar. Já o Culicóide paraense, o maruim ou o mosquito pólvora, o que ele precisa? Além de umidade, ele precisa de matéria orgânica, né, para se reproduzir. Então, ele precisa de restos de matéria orgânica, de cascas, de folha, restos de plantação e umidade para ele conseguir se reproduzir. Então, são focos diferentes, ações diferentes para que a gente consiga combater o vetor. Bom, temos números que eu passei até no início da nossa conversa aqui para os nossos ouvintes a respeito do Oropush. Nós temos aí, resumidamente, tá? 90% dos casos de Oropush no Brasil estão aqui no Espírito Santo. E o Espírito Santo, com outros 5 estados, concentra, todos eles, esses 6 estados, têm 84% dos casos de dengue. São números muito altos. Um preocupa mais do que o outro, os dois são igualmente preocupantes, porque 90% dos casos de Oropush no país está só aqui. Eu confesso que me deixa um pouco mais assustada. Sim, os dois são preocupantes, né? Porque o Oropush ainda é uma situação que a gente não conhece, né? Assim, como vai ser o comportamento de gravidade dessa doença, né? Então a gente tem monitorado todos os pacientes, né? Então ele preocupa a gente nessa questão e também pelo volume de casos que ele tem confirmados, né? No Espírito Santo. Então por isso que é preocupante, porque a gente precisa articular assistência para que todas as pessoas sejam atendidas, assistidas adequadamente, né, para que elas se recuperem desse quadro, dessa doença. A dengue também é preocupante porque a gente já sabe do potencial da dengue de levar ao óbito, né? Então, no ano passado, em 2024, o estado do Espírito Santo registrou 42 óbitos por dengue, né? Então, é uma situação preocupante, porque existe maneiras de a gente conseguir evitar esses óbitos, né? Então, esse aumento de número de casos de dengue também é importante para a gente, é um alarme para a gente, porque a gente precisa prevenir e não deixar essas pessoas, né, evoluírem a óbito. Nós temos aqui informações de que até agora, segundo a própria Secretaria de Estado da Saúde, nós temos 5.657 casos confirmados de Oropush.
E Alfredo Chaves, só Alfredo Chaves tem 1.258 casos. Por que um município, Alfredo Chaves, ali terra da banana e do leite, como a gente costuma falar aqui também, por que Alfredo Chaves tem tantos casos? Existe aí um motivo para isso? Então, esses municípios, né, principalmente Alfredo Chaves, que tem o maior número de casos, concentração do número de casos no estado, tem uma característica peculiar, que é a densidade vetorial, né, a quantidade de mosquito maruim que tem lá, né? Porque esses municípios, eles têm uma fonte de produção da banana e do leite, né, que estão também, e como café também, cacau, que estão associados a um número grande, a quantidade de vetores expostos naqueles locais, né? Então, o que a gente vê de diferença é realmente a quantidade de vetor presente, a quantidade de mosquito presente nesses locais, e isso, né, com uma pessoa exposta em muito vetor, né, a gente acaba aumentando o risco da transmissão e aumentando o número de casos. E o que já foi feito para diminuir essa quantidade de mosquitos lá no município? Tá. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com outros órgãos, né, fizemos visitas no município de Alfredo Chaves. A gente está tentando parcerias para a gente melhorar o manejo dessas plantações, né, de como melhorar o manejo da plantação de banana, melhorar o manejo da criação de animais de produção, né, melhorar o manejo da produção do café, para que a gente consiga, assim, tentar diminuir a incidência desse mosquito, a densidade populacional do mosquito, né, do vetor. Também a gente realizou em Alfredo Chaves coletas do vetor para a gente identificar realmente qual é o vetor que está lá, esse inseto que está lá. A gente vai testar esses insetos para ver se esses insetos estão infectados, né? Então a gente tem direcionado várias ações para a gente conseguir controlar, né, essa densidade populacional do vetor. E infelizmente a gente ainda não tem um inseticida que a gente possa utilizar, igual a gente tem para dengue, né, para o Aedes. A gente ainda não tem um inseticida ainda seguro que a gente possa utilizar nessas localidades para reduzir a densidade populacional do colicóide paraense do Maranhão. Bom, dessas observações e recomendações, quando é que vocês vão ter um resultado efetivo de que realmente com tudo isso conseguiu diminuir a população de mosquitos maruim em Alfredo Chaves? Então, isso demanda tempo, né? Porque existem outros fatores também que possam contribuir, né, para a densidade populacional do maruim, né? Como, por exemplo, chuva, temperatura, que são fatores que a gente não consegue controlar. Então, isso vai demorar um tempo ainda para a gente entender isso, né? De como se essas ações realmente vão ser efetivas para a gente controlar a população do maruim. Bom, depois de Alfredo Chaves, Laranja da Terra tem 543 casos confirmados de urupuxe e Conha 470. São os 3 municípios com o maior número de casos aqui no estado. Exato. E eles são bem parecidos em relação à produção agrícola, né? Então a gente sempre atenção para essa questão, né? A produção agrícola desses locais são bem parecidas, né? Então por isso que tem uma densidade um pouco maior desse vetor. Esses municípios também foram visitados, assim como Alfredo Chaves? Sim, a gente visitou todos esses municípios. Toda vez que a gente tem a confirmação de casos em algum município novo, a gente visita esses municípios e elenca estratégias, né, de ações, né? A gente também tem um plano de ação de resposta, né, já divulgado no site da CESA, né, para esses municípios responderem ações de efetividade, ações de controle e combate, para a gente conseguir controlar a disseminação do vírus no estado. Fica comigo, João Paulo, por favor. A gente só tem que ir para o repórter CBN e aí na volta a gente fala um pouco mais sobre a dengue também, porque é o número, mesmo que seja Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina, 6 estados, esses 6 estados concentram a maior quantidade de casos de dengue, né? 84%, que também preocupa a gente aqui no Espírito Santo. Fica comigo, a gente só vai lá para o repórter CBN e fala sobre a dengue na volta, tudo bem? Tudo ótimo, pode deixar. Minutinho. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória, conosco João Paulo Colla, que é a referência técnica das arboviroses do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. João Paulo, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco.
Tudo ótimo. Vamos lá, eu falei para a gente começar a falar da dengue, mas apareceu uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa também, a Alessandra, a respeito do lixo orgânico, porque muitas vezes no interior, inclusive, enterra esse lixo orgânico na tentativa de fazer um adubo, né? Para ajudar na plantação, seja ela pequena ou grande. Ela pergunta se essa prática continua recomendável ou não. A gente não vê muito impacto dessa prática realmente na diversidade vetorial, né? Aí o que a gente tem que entender é se esse lixo está sendo enterrado, né, ou se ele está ficando exposto na zona rural. Se ele está sendo exposto, ele é uma matéria orgânica que vai proporcionar o crescimento, a proliferação do vetor, né? Se ele está enterrado, ele não vai estar exposto para a proliferação do vetor, né? Então, existe essa diferença. O problema é ficar exposto, né? Exatamente, ficar exposto para o inseto ir lá e fazer a sua reprodução, né? Colocar seus ovos. Vamos lá, então. Vamos falar da dengue. Mesmo dividindo com outros 5 estados, ainda é preocupante, né? O Espírito Santo ser indicado junto com eles, né? Com o maior número de casos de dengue. Sim, é muito preocupante para a gente. A gente já tem essa previsão, já desde o final do ano passado, a gente tinha essa previsão de que 2025 a gente poderia ter um número elevado de casos, continuando tendo um número elevado de casos, né? E a gente a TESA tem feito diversas ações para a gente instrumentalizar esses municípios, né, preparando esses municípios para que a gente consiga dar uma resposta mais efetiva, né, porque mesmo que a gente tenha um número elevado de casos, que a gente consiga dar assistência a essas pessoas e que a gente consiga reduzir o número de óbitos, prevenir que essas pessoas vá a óbito, né? Mas o grande fato é que a gente não deixa essas pessoas ficarem doentes, que a gente não deixa o vírus circular, que não deixa as pessoas se infectarem, né? E aí a gente precisa muito da população também, né? Que a população consiga colocar na sua rotina diária, né? A limpeza dos seus quintais, a limpeza das suas casas, né? Tenha 10 minutinhos por semana para fazer uma varredura na sua casa, no seu quintal e tentar eliminar os focos dos mosquitos, limpando calhas, tirando o lixo expostos no quintal, tirando pneu, garrafa, tudo aquilo que possa acumular água, né? E que possa ser um local de criação do mosquito. Uhum. A gente costuma falar aqui na CBN que melhor do que você matar com fumacê o mosquito adulto é não deixar ele nascer, né? Exatamente. Agora, pois não? Não, exatamente. Mas muitas vezes esse mosquito, ele coloca os ovos ali meses antes, né? E esperando só a chuva aparecer para o ovo, então, eclodir e virar o mosquito depois, em questão de dias. É isso que acontece? Isso mesmo. O mosquito ele tem um comportamento de ele conseguir fazer uma ovoposição em alguns lugares, né? E aí quando esse ovo em contato com a água, né? Ele se eclode, vira larva e aí vira um mosquito alado. E aí, como você falou, né? O fumacê, né? O inseticida, ele só mata o mosquito alado, o mosquito que está em asa. Ovos e larvas, o fumacê não atinge esses ovos dessas larvas. E aí, por isso que a gente precisa da comunidade, né? A comunidade precisa fazer esse combate dentro das suas casas. Então, se lá ele tem um recipiente exposto num ambiente que é propício para o Aedes colocar seus ovos e logo depois ali vai ter água acumulada naquele lugar, aqueles ovos vão virar larva e depois vão virar mosquito alado. Por isso que a gente sempre recomenda, tire tudo dos seus quintais, das suas casas, tanto de tudo que possa acumular água, né? E aí pratos de planta, bebedouros de cachorro, aquelas latinhas que botam água para animais, sempre está lavando e passando bucha, porque para tirar esses ovos, né, passar uma bucha, lavar, né, para tirar esses ovos que podem estar ali, né, e jogar em água corrente. Vamos combinar que o pet também não precisa tomar água contaminada com larva de mosquito, né? Exatamente. Tem isso também, né, tadinho? Mas vamos lá, quanto tempo esses ovos ficam no seco esperando a chuva chegar? Eles resistem quanto tempo ali só aguardando o úmido? Em torno mais ou menos de 15, 20 dias eles podem ficar ali, né, para fazer essa eclosão.
Uhum. Então, não adianta pensar que, não, essa altura do campeonato eles já morreram secos, né? Porque não tem água aqui há muito tempo, né? No máximo, eles podem ficar ali 2 semanas esperando, 20 dias esperando a chuva chegar para eclodir. Isso, por isso que a gente sempre pede, né? Uhum. Pelo menos uma vez na semana que a gente faça essa ronda, né? Na nossa casa, no nosso quintal, para eliminar os focos. Agora vamos lá, João Paulo. A informação já tem. Há anos que a gente fala sobre essa questão dos cuidados, né, com a dengue principalmente. Agora a gente enfatiza também a questão do Oropouche. Então, informação tem, mas o número de casos continua aumentando. Alguma coisa não fecha aí, porque quanto mais informação, a ideia é que as pessoas se preocupem mais e cuidem mais do que é seu. E aí muitas vezes vem aquela questão, não, mata o mosquito adulto, não estou vendo fumacê na minha casa. Tá faltando o que aí no meio? Falta um pouco da gente entender como cidadão que a gente precisa também fazer a nossa parte na nossa casa. A gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Então, olhar não só quando ficamos doentes, né? A gente precisa colocar a prática da prevenção de doença e promoção da saúde no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, a gente precisa colocar essas práticas em ação. Uhum. Então, falta um pouco da gente entender que não é só quando ficamos doentes, e sim prevenir para não ficarmos doentes. Então, é esse o foco que a gente tem que ter para o combate das arboviroses, né? Não fazer somente quando estamos com alta de casos, ou quando estão ficando doentes, ou quando um vizinho está doente. É rotina. Essa rotina de prevenção das arboviroses tem que estar no nosso dia a dia, né? E depende de todo mundo. Então, não adianta só o meu vizinho fazer e eu não fazer, né? Porque o mosquito, ele vai picar o seu vizinho também, vai picar você, né? Então tem que ser todo mundo junto. Então, se a gente tiver que todo mundo tem essa perspectiva de prevenção à saúde, de prevenção à arbovirose, né, a gente vai conseguir diminuir o número de casos e controlar a doença. E aí vem aquela questão, né? Às vezes um local está cuidando certinho, mas tem um terreno abandonado, uma casa abandonada, e aí eu faço a minha parte em casa, mas aí quem cuida desses terrenos abandonados? Porque a prefeitura passa o fumacê, mata o mosquito adulto, mas ela também pode atuar de alguma forma para caçar esses locais onde pode ter lava de mosquito que não pertence ao cidadão? Sim, cada prefeitura tem o seu canal de informação que os moradores possam fazer essa reclamação com essas prefeituras, né? E aí a prefeitura acionar as equipes de saúde e outros setores afins para que a gente consiga tomar as devidas providências, né? E tentar eliminar os focos nesses terrenos baldios. A gente reclama quantas vezes forem necessárias, né? Perturba a prefeitura, né, João? Sim, isso aí. Até resolver, né? A gente precisa sempre estar ativo com essas ações de prevenção. Então, a gente precisa fazer duas, até que a gente consiga ter a resposta, né? Olha, para encerrar, eu tenho uma observação aqui do Arthur. Ele dizendo o seguinte: meu Deus, que horror, o estado do Espírito Santo concentra 90% dos casos de Oropouche do Brasil e a dengue 84%. 84% não é só no Espírito Santo, é Espírito Santo com outros cinco estados que concentram juntos, né, esses 84%. Isso é preocupante demais, aqui ele alertando. Agora, esse mosquito maruim se tornou urbano como o da dengue? Pode me explicar isso? Não, a gente não tem muito registro desses insetos, né, do culicóide, principalmente do paraímpo, em regiões urbanas, né? O que a gente tem visto mais em regiões rural e periurbana, né? Próximo à mata, próximo a plantações, né? Quando a gente vê a presença desse inseto na região que é praticamente urbana, a gente vai ver que tem uma região próxima ali, né? Que tem uma vegetação, uma plantação, né? Então, é isso que a gente vê mais comum. A gente não vê o inseto como um inseto urbano, e sim um inseto mais de zona rural e em uma zona periurbana. E aí a dengue, então, seria mais urbana e o maruim, então, a febre oropouche, uma característica mais rural, mas não quer dizer que as doenças não possam aparecer. A dengue no interior, na zona rural, e o oropouche também na zona urbana. Exatamente, porque essas pessoas se translocam também, né? Elas saem da zona rural, vão para a região urbana, né? Elas
ou vivem ou trabalham em locais diferentes, e aí pode ter essa translocação, e a gente tem que pensar que o mosquito voa, que o mosquito se transporta, que a gente possa levar o mosquito também junto com nossos objetos, né? Então isso aí por exemplo, um mosquito dentro do carro, o mosquito entra no carro, você está translocando o mosquito de um lugar para o outro, né? Então a gente tem que pensar nessas possibilidades também, né? Mas só que a gente vê muito mais esse comportamento da dengue ser uma questão mais urbana, né, de uma zona mais urbana, que não isenta também a zona rural de ter, porque tem outro Aedes ou Abopic que possa transmitir também nessa região, né, e o Oropost concentrando muito mais na zona rural e periurbana. Gente, mosquito anda de elevador, chega no prédio mais alto, lá no topo, né? Mosquito anda de carro. Ele tá aí, né? Onde tiver espaço para ele entrar, ele vai, não é isso, João? Isso aí. Então, a gente tem que voltar ao foco da prevenção de combater o mosquito. João Paulo, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN, alertando os nossos ouvintes, e de coração todos nós aqui esperamos que esses números baixem consideravelmente. Obrigado a vocês e espero que a gente consiga passar um 2025 com eficácia nas medidas de combate à arbovirose. Obrigada, viu, João Paulo? Um abraço para você e para toda a equipe aí da CESA. Um abraço.